E aí, você gostaria que o seu parceiro ou a sua parceira parasse de fazer aquelas coisas que você tanto odeia, aquelas coisas que te deixam super, hiper, mega irritado ou irritada? Eu sei, não é fácil, todo relacionamento tem isso e é sobre esse assunto, é sobre esse tema que a gente vai falar na aula de hoje, na aula 35 do Blindagem Emocional. Seja muito bem-vindo, meu nome é Luiz Júnior. Antes da gente começar a nossa aula, pega seu fone de ouvido, pega seu papel, a sua caneta, curte esse vídeo, envia ele para 3, 4, 5, o máximo de pessoas que você conseguir aí. Essa é a nossa corrente do bem, a nossa forma aí de ajudar as pessoas que também precisam receber, ouvir esse conteúdo e entender todas essas situações para terem relacionamentos mais saudáveis. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje. Imagina aquilo que o seu parceiro e a sua parceira faz que você odeia. Então, eu tenho certeza aí que tem algumas coisas ou até várias coisas que você faz que você, poxa, quando ele faz ou quando ela faz, você fica, descontrolado. Eu vou ler aqui 3 coisas, eu escolhi 3 coisas aqui que acontecem no meu relacionamento e que às vezes deixa minha esposa muito chateada mesmo. E eu me policio para que isso aconteça o mínimo possível, para sempre que isso aconteça, eu consiga retomar o mais breve possível. Então, a primeira coisa é quando ela pede para mim fazer alguma coisa e eu fico enrolando para fazer, eu demoro para fazer, porque para ela aquilo é uma prioridade e para mim acaba não sendo. Então, como eu não entendo aquilo como prioridade, né? Às vezes eu não consigo ali, eu não paro para me colocar no lugar dela e entender o quão aquilo é importante para ela, eu acabo colocando outras coisas na frente e enrolando para fazer aquilo. E acaba que ela vai lá e acaba fazendo. E na verdade, quando ela faz, não é que o problema está resolvido. Na verdade, quando ela faz, ela resolveu aquele problema, mas aí começa outro, porque ela ficou super, hiper, mega chateada, porque uma coisa que ela pediu para mim fazer, eu acabei não fazendo e ela teve que fazer. A segunda coisa quando às vezes ela tá super, às vezes carente, ela quer carinho, ela quer atenção, e eu também tô em outro mundo, tô pensando às vezes na minha caixa do nada, ou senão tô pensando em alguma coisa longe, e acaba que ela chega, né, e eu não dou moral para ela, ou não dou, né, a atenção que ela gostaria, e acaba que é interessante, porque às vezes eu tô aqui no escritório, né, meu escritório é home office, então meu escritório fica na minha casa. Então, acaba que pode ser que em algum momento, assim, seja de um final de semana, às vezes de um feriado, ela esteja querendo atenção em um momento que eu estou em horário de trabalho e acaba que ela chega e eu converso com ela ou não dou para ela a atenção que ela gostaria. E aí é interessante a gente entender, né? É lógico, eu do lado de cá eu preciso ter essa sensibilidade, né? Nós homens precisamos aperfeiçoar cada vez mais essa sensibilidade, mas os dois lados precisam ter uma comunicação bem assertiva. E quando eu falo comunicação, não é só de falar, não é só de pedir. É de, às vezes, entender também o outro lado, que às vezes a situação acaba não sendo propícia para aquilo, e esperar um pouco mais, esperar às vezes até o final do dia, esperar para um momento onde ambos estejam abertos para se conectar um com o outro. Então, isso acontece aqui em casa. E o terceiro ponto que eu escolhi quando às vezes eu falo que eu estou chegando em casa e às vezes eu não saí de onde eu estou. Isso acontece porque eu sou um baita de um comunicador, então eu amo conversar, eu gosto muito de conversar. E acaba que quando eu estou em algum local, às vezes que eu encontro alguém ali, que o papo começa, o papo flui, acabo esquecendo da hora e às vezes ela me liga e eu falo, poxa, aguenta aí que eu estou chegando. E esse tô chegando, existem 2 pontos. Existe uma pessoa que fala isso, ela realmente está mentindo. E existe a outra pessoa que fala isso, é uma forma de dizer, calma aí, eu tô chegando, daqui a pouco eu tô em casa. Então, você aí, homem, mulher, que faz isso, que fala eu tô chegando, quando você falar que tá chegando, procure falar igual eu tenho me policiado para fazer, em 20 minutos eu estou em casa. Ou em 30 minutos eu estou em casa, em 10 minutos eu estou em casa. Porque esse eu estou chegando, às vezes para a pessoa que está ansiosa, esperando a sua chegada, seja um homem ou seja mulher, acaba que ele está achando que você está tipo,
a 2 quarteirões, 3 quarteirões, 5 minutos, 10 minutos. E na verdade você está terminando às vezes uma conversa, você ainda vai para o carro, você ainda vai para a moto, depois você vai pegar o trânsito, pode ser que nesse trânsito tenha um imprevisto, e aí você já sabe. Você chega em casa 30, 40 minutos depois e ele, ou seu parceiro, sua parceira já está super, hiper, mega com raiva de você falar que estava chegando e não tá. E às vezes o que acontece é que o outro ele fica chateado, com raiva, não é nem porque você demorou, é porque você falou que estava chegando e você demorou. Então entenda isso e procure fazer o que eu tenho feito aqui, que é muito importante, que é muito interessante. Depois de quebrar um pouco a cabeça, né, eu comecei a colocar isso em prática, que é falar de tempo. É falar, tô chegando de 20 a 30 minutos, eu tô chegando em casa. De 10 a 20 minutos eu estou chegando em casa. Então, esses foram os 3 pontos que eu escolhi aqui para trazer para você. E agora eu quero trazer um outro ponto que eu achei bem legal. Veja bem, todos nós, eu, você do outro lado, seu parceiro, sua parceira, a minha esposa, nós fazemos alguma coisa que o outro não gosta. Então, é muito importante a gente entender que todos nós fazemos algumas coisas que o outro às vezes não vai gostar, entende? Então, às vezes é só uma questão de que o outro não fala. Algumas pessoas não gostam de falar para evitar o conflito, mas não quer dizer que você não faça alguma coisa que desagrade ela e vice-versa. Então, para a gente acalmar, para a gente ter um pouco mais de paciência, é importante a gente entender que ninguém é perfeito e que todo mundo, todos os dois lados, vai fazer alguma coisa que desagrada o outro. E o segundo ponto que eu achei importante trazer para você é você se perguntar: e aí, isso que o meu parceiro ou a minha parceira está fazendo, ele realmente está me prejudicando? Ou será que é alguma coisa que eu posso relevar que é do perfil dele? Vou te dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu sou a pessoa que demorava muito para arrumar, demorava muito mesmo. Eu sempre demorava mais para arrumar do que a minha esposa. E depois a gente discutiu algumas vezes sobre isso. Eu comecei a perceber que realmente eu era muito enrolado. E eu sou um pouco enrolado, ou seja, eu demoro um pouco para fazer as coisas. Então o que eu fiz? Eu comecei a ser um pouco mais objetivo, às vezes quando eu vou sair de casa. Então, já deixar uma roupa arrumada, na hora de tomar um banho, ser mais objetivo no banho, sair mais rápido e tudo mais. Então, assim, tem algumas coisas que dá pra gente melhorar e realmente às vezes estava prejudicando o outro. Por quê? Estava chegando atrasado em algum evento, estava chegando atrasado em compromissos que tinham hora marcada. Então, isso era uma coisa que eu podia melhorar, que eu podia me aperfeiçoar, que estava ao meu alcance e estava prejudicando ela de alguma maneira. Agora, tem algumas coisas que a gente tem que realmente se policiar e se perguntar. E às vezes aí do outro lado, eu te pergunto: será que você é aquele homem, que é aquela mulher que está cobrando ali do seu esposo, da sua esposa, do seu parceiro, da sua parceira, que ele chegue em casa na hora certa e simplesmente por chegar? Então tem que tomar cuidado com isso, até que ponto que essa cobrança está sufocando o outro. Uma coisa é você cobrar ele, você cobrar ela de chegar no horário porque vocês combinaram de assistir um filme juntos, vocês combinaram de sair juntos, vocês combinaram de fazer alguma coisa juntos com o horário já que havia sido definido, né? Outra coisa é você querer que o seu parceiro ou a sua parceira chegue em casa simplesmente no horário porque sim, às vezes por um ciúme ou por alguma outra coisa do tipo. Então, é muito importante você dar essa liberdade para o outro quando simplesmente não tem compromisso nenhum. Que ele realmente fique à vontade conversando com quem ele está conversando, às vezes te avisando, se isso te deixa preocupado ou preocupado, te avisando: tô aqui, ou você liga e pergunta: e aí, onde você tá? Tô aqui conversando com fulano e tal. Não, beleza, tá tudo certo, só tava preocupada com você. E uma pergunta aqui pra gente fechar, que eu gostaria de deixar para você, é a seguinte: se o seu parceiro ou parceira continuasse fazendo o que ele faz pro resto da vida, você aceitaria isso? Porque quando você faz essa pergunta para você mesma e você responde que sim ou que não, nós temos dois caminhos. Quando você responde que sim, não, eu aceitaria, é uma situação chata, mas eu aceitaria ele fazendo isso pro resto da vida.
acaba que você fala para você mesma, para você mesmo, que na verdade aquela ação, aquele comportamento não tinha nem tanta importância assim. Na verdade, você simplesmente não estava gostando de que ele fizesse aquilo, mas aquilo não tinha uma relevância, uma significância, uma importância tão grande assim para você. E quando você fala que não, eu não aceitarei ele continuar fazendo isso pro resto da vida, porque está me prejudicando ou está nos prejudicando. Aí é hora de sentar, conversar sobre isso e, se isso não resolver, procurar a ajuda de um profissional para que essa situação possa ser colocada na mesa, explanada, para que isso fique bem claro e o outro tenha a ciência do prejuízo, do que ele está te causando. Então, eu vou ler uma frase aqui bem bacana que eu quero deixar para você aqui para a gente finalizar, que é: talvez você também faça algumas coisas que desagradem o seu parceiro e às vezes ele não fala para evitar o conflito. Eu falei isso durante a aula, mas eu queria reforçar aqui com você. Então, às vezes você também faz algumas coisas que desagradam ele, mas para evitar um conflito, às vezes ele acaba não falando. Então eu estimulo aí que você estimule ele. Então eu estou estimulando você para que você estimule ele ou ela, que ele fale também para você o que você faz que desagrada ele, para que você possa entender que na verdade não é só você que está sendo ali desagradada, né, entre aspas. É normal do comportamento, é normal do relacionamento que ambos façam algumas coisas que são diferentes, são vistas, tenham pontos de vista diferentes do parceiro ou da parceira, e que tá tudo certo no final das contas, tá tudo certo, porque relacionamento é isso, são duas pessoas com histórias, com vivências, com experiências totalmente distintas. Foi muito bom estar aqui com você, muito bom mesmo. Te espero amanhã na nossa aula 36. Se tiver ficado alguma dúvida em relação à teoria, se tiver ficado alguma dúvida em relação a como colocar isso tudo em prática, alguma dificuldade, não importa a plataforma que você estiver me assistindo, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, me envia a sua dúvida, me envia a sua mensagem, eu estou respondendo todas, tá bom? Então, um beijo no seu coração e até amanhã!